Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais uma aula e essa é a nossa aula 11.1. Pega todo o material que o professor presencial já entregou para você, tá bom? Vamos pegar parte a parte, lâmina por lâmina, explicar todos os itens de combinações de SAFs. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 11. Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 11.1. Vamos falar sobre combinações dos SAFs. Professor, qual é a importância? O que a gente tem que destacar aqui? A distribuição temporal e a distribuição espacial. Tanto a distribuição temporal como a distribuição espacial são importantes para que o fluxo e a dinâmica dos representantes, para mim, meu diretor, da fauna e flora possam comungar, transferir, possam requerer a fluidez da dinâmica de um SAF. Então, quando a gente fala sobre combinações de SAFs, temos que levar em consideração essas duas distribuições, tanto a distribuição temporal quanto a distribuição espacial. E aqui, nesta imagem, a gente já demonstra para vocês que as combinações, elas vêm de encontro com o quê? Muito obrigado, meu diretor. Vêm de encontro com o quê? Com determinadas estratificações. Então, a gente observa que determinadas estratificações é uma estrutura arquitetônica de um determinado SAF. E isso auxilia, pessoal, a fluidez tanto dos representantes da biota, tanto os micro-organismos, como estamos falando de questões edafoclimáticas, e também em relação ao solo, para que possa então retornar, para que possa então colaborar com esta dinâmica. Então olha aqui, há formações das combinações temporais ou temporal. E a combinação das distribuições espaciais, elas têm uma distribuição em estratos. Tem pessoas que chamam de estratos, tem pessoas que chamam de camadas. Vamos dar uma olhada? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Obrigado. Pessoal, eu vou começar aqui a demonstrar determinados parâmetros. Professor, a gente começa a observar 3 estratos aí. De primeiro momento, nós temos 3 divisões, aonde estão as linhas amarelas. Mas vamos começar com a divisão aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui, esta é uma. Eu vou fazer isso aqui, Essa aqui é uma. Aí eu ia pintar tudo. Não vou fazer isso, não. Eu vou fazer isso aqui, Aqui, Essa é uma, Isso, Jefferson, perfeito. Essa aqui é outra. Amarelo. Aqui é outra estratificação, pessoal, Aqui, uma, 2, 3. O roxo. 4. E a última, né? Não precisa. Então, professor, vamos aqui pegar o preto. E olha aqui, Essa aqui é uma, essa aqui é 2, essa aqui são 3, essa aqui são 4. 1, 2, 3, 4. Agora sim, meu diretor. Back! Pessoal, olha aqui, professor,
Então, a estratificação temporal e a estratificação espacial é dentro de uma arquitetura que a gente considera um SAFs. Então, ela tem três divisões. Ó, essa e essa. Só que dentro dessas três tem as subdivisões ou estratificações. Aonde está aqui, ó, o 1. Eu coloquei esta ali, ó, e isso aqui são as questões nesta região, nesta área, nessa estratificação aqui. São as questões de renovação, reposição, aonde ocorre o processo de decomposição que vai retornar toda a matéria que é orgânica na estratificação em inorgânica. Então, quando você planta, quando você coloca os representantes vegetais, você tem que saber quais são os minerais, quais são os retornos que ela vai dar para esse tipo de solo amazônico. Então, essa aqui é a nossa primeira estratificação. Segunda estratificação, ou também, né, recortes, como eles também gostam de chamar. Aqui, ó, a terceira e a quarta. Professor, quando a gente fala essa área aqui, ó, em cima, não é a quinta estratificação? Aí já é a parte mais ecológica do negócio. Por exemplo, nessa camada, após a camada 4, esse aqui, ó, da camada 1, a camada 4 tem uma relação dos organismos vegetais com os organismos animais. Vetores que eu quero dizer são... Mentira, tira vetores. Vetores é da agricultura tradicional. Não, é até da área da saúde. Tem vetores, Jefferson, não posso falar que aqui não tenha vetores. Mas eu quero falar dos agentes polinizadores. Agentes, os insetos que colaboram com a dinâmica do processo de reprodução. As aves também que colaboram com o processo de reprodução das árvores, das espécies nativas. Então, quando a gente está falando desta 1, 2, 3, 4 camadas aqui, nós estamos falando da interação entre os representantes da fauna e flora inseridos dentro do SAF. É aqui, inseridos dentro do SAF. Quando a gente sai das quatro camadas ou estratificações, é questão ecológica de uma delas. Como me dá um exemplo, professor? Localização. As aves, elas mapeiam, elas conseguem mapear todo a copa das árvores. Os mamíferos, saguizinhos, macaquinhos, todos esses mamíferos como é que eu chamo? Ai, o ecólogo aqui me ajuda muito. Os primatas, obrigado. Os primatas fazem geolocalização das copas. Então, essas questões aqui, pessoal, daqui para cima, são questões ecológicas. Então, quando você vai fazer a inserção de árvores não nativas de uma determinada localidade, então você tem que tomar cuidado para você não descaracterizar esse tipo de dinâmica ecológica. Mas aí, isso não tem nada a ver mais com... Claro, tem a ver com os SAFs, porque se você quiser caracterizar o seu SAF como ILPF, é isso, né, meu diretor? Então, ele tem que contemplar toda essa fluidez. Professor, claro que isso aqui é pedagógico. O que é pedagógico, professor? Quando você mostra as estratificações de forma pedagógica para ficar mais claro, entender. Dinâmica de reposição. Aqui, faixa de reposição. Faixa de retorno para garantir a nutrição do solo de uma região denominada SAF. Tá bom? Essa é a primeira camada. Segunda camada, terceira camada e a quarta camada. São camadas que não podem se entrepor.
São camadas que favorecem o processo de incidência solar, são camadas distintas e vão favorecer que ocorra os tratos culturais de acordo com as necessidades das cultivares que aqui, ó, estão. Por exemplo, professor Jefferson, deixa eu... Meu diretor, aumenta aí para mim rapidinho. Deixa eu ver uma coisa. Parece, né? Não sei. Será que é? Por exemplo, essa camada 2, onde está em vermelho, pode voltar agora, meu diretor. Essa camada 2 em vermelho é uma cultura que não é nativa. Aqui já é uma cultura nativa. Então você tem entre a região 4 e a região 2, uma região que vai permitir o fluxo do que a gente chama de fatores abióticos, que vão favorecer não só a não competição por incidência solar, não competição por nutrientes e não competição por espaço. Isso favorece, pessoal, que em determinados momentos, em determinada fase do desenvolvimento da cultura, seja essa cultura, né, seja um vegetal de cultura, cacau, cupuaçu, representando aqui na camada 2, cacau, cupuaçu, ou um representante da camada nativa. Isso porque determinadas épocas do desenvolvimento, elas precisam de nutrientes específicos. Por isso que é importante a camada 1, para que não ocorra esta competitividade, tá bom? Pode aumentar, meu diretor? Então, as combinações temporais. Vamos agora entender como é que é dentro das formações, das combinações, aonde nós temos 3 estratificações. De novo, as estratificações são 3, tá em amarelo. Eu vou pintar. Eu vou pintar de quê, meu diretor? De amarelo mesmo. Aqui, ó, só vou dar mais uma intensidade. É que eu coloquei uma estratificação 3 em amarelo. Mas é aqui, ó, tá vendo esse amarelo? Ô, Jefferson, coloquei de preto. Aqui, ó, amarelo, pum. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Poxa. O amarelo não pega aqui. Vamos colocar, então, esse roxo mesmo aqui, ó. Ó, essa estratificação, só tem essa, ó. 1, 2, 3. Professor, entre as 3 temos subclassificações, que é a classificação 1, que está em branco. A1, que está em branco. Foi a caneta. Caneta, obrigado. Que está em branco. Aqui, ó. Estratificação 1. A estratificação 1 fica abaixo da primeira classificação. Estratificação 1. Aí em vermelho, estratificação 2, que aqui é a cultura, para não ocorrer competitividade entre as cultivares e as plantas nativas. Estamos falando somente de vegetais, tá, pessoal? Não vamos falar ainda da inserção de animais. E na segunda, ó, aqui é a primeira, lá vai o Jefferson. O Jefferson tá meio doido, meio doido. Aqui. Na 2, eu tenho a amarela, a estratificação amarela, ó, que essa é para não ocorrer essa competitividade de espaço entre a cultivar e a nativa. E a quarta é essa aqui, ó, que fica bem na 3, a estratificação 3.
Professor, não tenha 4 subestratos. Essas aqui são sub, tá? Essas aqui são as estratificações, combinações por estratificação. São 3 estratos. Podemos falar que são estratos. E dentro dos 3 estratos temos substratos. Tá bom? Substratos. Dentro do estrato. Professor Jefferson. Oh, meu querido, como é que estão, dentro delas, por isso que eu fiz isso, dentro delas, quais são as temporais? Dentro das combinações de SAFs, quais são as espaciais? Left. Combinações temporais. No planejamento de combinações temporais, é preciso, Ana, é preciso agrupar de forma ordenada os componentes. Quais os componentes? Quais, professor? As árvores e cultivos agrícolas. Árvores e cultivos agrícolas de acordo com a disposição e o ciclo de reprodução. Ora. Back with me, my director. Meus queridos, quando a gente mostra para vocês esta imagem, eu gosto de trabalhar com imagens. Quando nós trabalhamos com essas imagens, olha aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer combinações de SAF. Eu vou fazer combinações de quê? Árvores. Quando você lê árvores, entende o quê? Nativa. Árvores nativas da sua região, específicas, endêmicas da sua região, que têm potencial econômico. Não significa que toda árvore nativa precisa ter frutos, mas se ela tiver, me ajuda, diretor, uma importância econômica medicinal, uma importância econômica farmacológica, uma importância, quando eu falo medicinal, é em todas as áreas, de medicamentos, farmacológica, ou então, como é que fala negócio de rosto? Não, make-up é bom. Mas o que faz o make-up? É o cosméticos. Então, saúde, cosmético, nutricional, não precisa ter fruto. Então, são árvores, entenda o que? Nativa da sua região. E, professor, quem não melhor do que o próprio dono, como é que eu falo? Hoje está difícil. É porque eu quero falar... É porque, assim, na agricultura tradicional, o proprietário, ele é agricultor, quando trabalha com vegetal. Na pecuária tradicional, é o pecuarista, não é isso? E se trabalha com os dois, é o agropecuarista. Só que nós estamos falando de SAFs. Então, quem é o proprietário? É que a gente chama de comunidade ribeirinha, a população indígena, ou um sitiante, o sítio, como é que a gente chama? Quando eu não quero falar que ele é um... Olha, ele não é um pecuarista, ele não é um agricultor, ele é um... Não pode, ele não é. Mas vocês entenderam, né? Quem está no SAFs, ele não é classificado, uma pessoa, o dono da área. Ok, eu vou lembrar o nome. Mas é o dono da propriedade, é ele que sabe. Ele conhece, ele faz esse levantamento, esse planejamento. Porque, por exemplo, a Tabita, ecóloga, a professora Tabita, ecóloga, ela tem conhecimento acadêmico, não só das questões do reino animal, né? Da preservação, mas do vegetal também. Então você chama um ecólogo para fazer esse levantamento. Mas tem determinados exemplares vegetais que não é do conhecimento acadêmico. E quem é o melhor para falar, essa planta tem um interesse sim, eu faço um chazinho quando dá um determinado
dou aqui e ali, eu tomo um chazinho dessa planta. Então, quem vai fazer o planejamento de qual árvore tem importância econômica nativa é o proprietário do SAF. Ele vai falar, olha, ele vai chamar a pessoa que vai caracterizar, vai ter que montar isso aqui, a arquitetura safiônica, olha, a arquitetura do SAF, para mesclar e falar qual árvore nativa tem importância econômica que ele nem sabe que tem, ele sabe que ele usa para determinadas coisas, para tempero. É ele que vai falar, o dono. E aí, os cultivos agrícolas, aí um técnico em agropecuária, um engenheiro agrônomo vá com ele e vai fazer essa relação. Essas árvores nativas que o proprietário descreveu, vamos fazer um levantamento, quais são as necessidades nutricionais, quais são as necessidades de tratos culturais, qual é o espaçamento para que, qual das que eu já conheço, eu posso intercalar com elas sem que ocorra competitividade de questões edafoclimáticas, de questões como é o negócio do solo também, de questões do solo. Então, quem vai fazer isso é o agricultor, é o dono da propriedade juntamente com a pessoa especializada. De acordo, olha aí, ó, ciclo. Por quê, professor? Essas estratificações aqui, não, esses estratos, essa disposição, está de acordo com o quê? Com o ciclo de produção. Elas não podem entrar juntas ao mesmo tempo na produção de colheita, porque a necessidade nutricional é diferente. A necessidade de intensidade luminosa é diferente. Nós podemos aproximar esse ciclo para diminuir o quê, professor? A mão de obra especializada. Isso é verdade. Como você estava falando aqui, vai, professor, mas se eu puder sincronizar, meu Deus, se eu puder sincronizar as questões próximas de determinados tratos culturais, dá exemplo, professor! Poda de condução, poda de formação, poda higiênica, poda de prevenção. Todas essas questões de poda, em que, professor Jefferson? Em culturas agrícolas que eu já conheço, eu tenho que realizar adaptações para as árvores nativas. E ó, galerinha, não podendo esquecer que esse tipo de trato cultural nas árvores nativas não pode interferir a dinâmica de representantes da fauna, animais, insetos, vetores que estão ali, que agregam na dinâmica da floresta. Isso também não pode ir, a gente vai ver, tá bom? Então, os diferentes ciclos de crescimento das espécies de árvores e cultivos é o que é sugerido que árvores, quer dizer, as árvores nativas que o dono da propriedade vai falar para a pessoa que vai auxiliar a construir essa arquitetura, falar, essa arquitetura... eu quase esqueci. Professor, mas tem árvore que não tem o poder, não tem produto economicamente viável. Mas é que a Tabita, se ela tivesse aqui, ela lembrava. Não tem poder, ela não tem produto econômico, mas ela tem um fator ecológico, um fator de manutenção da floresta. Então é válido. Aqui nesse exemplo, não tem aqui nesses exemplos, elas estão aqui, ó. Essas aqui atrás é de manutenção de floresta, da fluidez e a dinâmica entre as relações intrínsecas de representantes da fauna e da flora da região específica. Essa camada aqui, ó, que é óbvio que tem uma distância em relação do raio para que ocorra o processo de nidificação das estruturas que compõem a arquitetura do solo. Do solo. Ok, vamos para frente. Aumenta aí, meu diretor. Aqui, professor Jefferson, volta. Agora, não, fica aí pro diretor, não é para mim, não. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó.
Parapampam. Meu Deus! Tá vendo isso aqui? Ah, aqui não dá para ver direito. É que eu quero mostrar um negócio aqui. Isso aqui, ó. Essa imagem. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa imagem? Isso é outra coisa. Eu só quero a imagem. A distância, pessoal. Tá vendo a distância? Como é que é calculada a distância para evitar competitividade, professor? Para evitar a competitividade de quê, Jefferson? Evitar a competitividade de nutrientes, água, incidência solar, questões que abrangem fatores abióticos. O cálculo é feito assim. Nós temos a largura da copa. A largura da copa. Então, tá vendo esse cinza aqui, meus queridos? Tá vendo esse cinza aqui? Ele tem uma circunferência, mas ele também apresenta um raio. Esse raio e esse aqui, ó, não pode entrar em divergência duas espécies. Olha aqui, ó. Imagina, é uma árvore nativa. Não estou falando de cultivar. Eu estou falando de árvore nativa. Que o dono da propriedade falou assim, olha, é para madeira, ou então, canela. Eu planto canela. Ou, como é aquele negócio que é para ferida, que a gente tira a resina da árvore? É copaíba? É copaíba. É copaíba? Eu tô sozinho, copaíba. Então aqui, ó, eu tenho essa e tenho essa. Então, essa distância que nós estamos observando aqui, meus queridos, essa distância no cinza, tá? No cinza. Isso aqui, ó. Não pode ter o quê? Para mim, my director. Essa distância aqui não pode, dessas duas árvores, ter competição de luminosidade, competição de água, umidade relativa do solo, umidade relativa do ar, por causa da questão arbórea e sombreamento e espaço. Não pode. Então nós temos uma largura de copa. A largura de copa é inversamente a distância entre os ranks. Que são ranks? É entre linhas. É só lembrar que quando a gente faz na agricultura tradicional, entre ranks significa entre linhas. Tem entre plantas e entre linhas. Multiplicado da porcentagem. Isso aí vai dar a cobertura da copa. Desta forma, a fluidez entre as árvores nativas, se você for fazer inserções de mais de uma árvore nativa. Claro que você faz a média. O que isso está querendo dizer, professor? Eu tenho essa daqui, né? Vamos supor é copaíba. Então eu faço a distância de cobertura de copa. A distância da cobertura de copa é uma porcentagem. Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Olha aqui. Questão 1. Questão 1 aqui, ó. Copaíba. Eu tenho uma cobertura de copa, CC. Para Copaíba. Agora, eu vou usar uma cobertura de copa para... Eu quero mais de uma árvore nativa. Vamos... Açaí. E depois, aí cobertura de copa, eu tenho aí um valor X. X. Aqui eu tenho, ô Jefferson, teu X está lindo. Um valor X. Não, Jefferson, preto é preto, azul é azul. Vamos lá? Vamos. É preto. Um valor X para Copaíba. Valor X para Copaíba. Agora eu tenho um valor X Y. Valor Y para, que eu falei, açaí. E depois eu faço um valor X, vou usar 3. Cobertura de copa, um valor XYZ.
um valor. Para mim, meu diretor, eu quero fazer inserção de 3. Eu, na minha propriedade, encontrei 3 árvores nativas e eu tenho a cobertura de copa de 3 árvores nativas, X, Y e Z. Como é que eu faço a média? Soma e divide por 3. Soma e divide por 3. É uma aproximação de como você vai fazer, então, a média entre a cobertura de copa de distintas, né? São espécies nativas. E aí, você tem que relacionar isso com as cultivares. Não, aumenta aí, meu diretor, que eu tenho que apagar agora que vai vir. Desculpa. Apaga tudo. Então, o tempo de duração da combinação entre os componentes são meses ou ano. Então, o espaçamento entre as árvores e o cultivo, pessoal, lembra, árvores são plantas nativas e as cultivares é qualquer cultivar que você vai inserir na região. Para essa distância também você vai colocar o quê? Um manejo necessário que é diferente. O manejo da cultivar é um. Agora, o manejo da planta nativa, ela é adaptada, tá bom? Então, nós temos aí ó, o manejo dos componentes quanto? A poda, controle de mato, adubo, entre outros. Esses entre outros eu acho demais. Para mim, meu diretor, meus queridos, olha só, poda é o trato cultural primordial dentro de uma atividade agrícola. Professor, quando a gente faz desbaste, vamos desbastar ali a folha da rúcula, desbastar a folha da couve, né? Tem que fazer. É um tipo de poda. Limpeza higiênica. Então, as podas dentro das cultivares, nós já conhecemos das cultivares. Aí você tem que realizar adaptações para as podas das plantas nativas. Controle de mato, isso aqui é muito interessante, porque o que é mato, o que é erva daninha dentro de um cenário de SAFs? Nessa, você tem que tomar muito cuidado. O que a gente faz é a limpeza do diâmetro do caule. Só. Por quê? Para que o solo fique coberto, protegido e mantenha a umidade necessária, adquirida durante a noite. Tá bom? Adubação, quer dizer, retorno. Isso é a dinâmica das decomposições quando você mantém o quê, professor? Vou voltar aqui, ó. Quando você mantém essa primeira estratificação branquinha. Então você só faz o quê? Complementação. Porque é o próprio ambiente da dinâmica florestal que vai fazer essa recomposição. Você só faz reposições, tá bom? Vamos voltar aqui. Ok. As adubações das datas, né? A adequação das datas da implantação, componentes e essas combinações têm que perdurar para a fluidez, tanto de representantes da fauna como da flora, senão você não caracteriza isso como SAFs para adquirir a ILPF. Tá? Aumenta aí, meu diretor. As combinações podem dar origem aos seguintes tipos de SAFs. Claro, claro. Primeiro, ó, pessoal, se está em azul e vermelho, porque tem um significado pedagógico. SAFs simultâneos, implantações no mesmo período de tempo. SAFs sequenciais, implantações de acordo com a sequência no tempo de plantio entre os componentes. O que é isso, professor Jefferson? É quando a gente fala que uma cultura é perene, ou que uma cultura ela tem o ciclo mais curto ou ciclos mais longos. Isso vai influenciar, pessoal, em quê? Não só no trato cultural, não nos tratos culturais que devem ser realizados, mas também na colheita. Café, né? A distância entre as plantas escolhidas e o espaçamento indicado para cada cultura. Nós vimos lá a distância de copas. A distribuição das plantas nas áreas. Quer dizer, você vai realizar a misturar com outros componentes. Quer dizer, intercalar.
plantações, fileiras estreitas ou faixas distintas, uma das outras. Também, a altura de cada componente, planta crescendo lado a lado, deve ocupar alturas diferentes. Professor, isso é importante para quê? Aqui, meu diretor. Lembra, pessoal? Ficar muito atento com isso aqui. Porque devemos evitar processos de sombreamento. O microclima na região da copa, principalmente se nós estamos falando de alguns representantes frutíferos. Por que frutíferos, professor? Porque determinadas diferenciações de umidade. O que eu estou querendo explicar? Vamos lá. Cultura do tomate. Lembra, pessoal, quando nós estudamos as cultivares, o tomate. A forma que a gente faz o espaldeiramento do tomate cria um microclima. E o tomate, por ser uma solanácea, ela é muito susceptível a doenças, ou a ataque de determinadas pragas ou vetores que vão causar doenças devido a oscilações de umidade naquele microclima formado pelas espaldeiras. Isso pode acontecer também quando você não toma cuidado sobre a distância de uma copa para outra. Porque pode formar um microclima. Esse microclima, quando eu falo para vocês, quando você está debaixo de... fora da floresta ou embaixo de uma árvore, a temperatura é mais refrescante, mesmo que o sol esteja escaldante. Então, isso também ocorre entre estratificações. Por isso que é muito importante. Mas, professor, como a gente está falando de atividade agrícola, agricultura. Eu não estou falando do bem-estar da pessoa que para ficar embaixo da árvore. Eu estou falando do processo fisiológico de produção, que pode favorecer o ataque de determinadas doenças, o surgimento, a sintomatologia, de determinadas doenças advindas de ataques de pragas, bactérias, fungos. Estamos falando de uma região de floresta. Então, até o levantamento, né, de possíveis micro-organismos que estão latentes, mas o homem entra e muda um pouco a arquitetura, esses micro-organismos deixam de ficar latentes e começam a se desenvolver, porque você proporcionou a alteração desse microclima. E aí a sintomatologia é observada onde? Na planta. Tá bom? A forma do sistema radicular. Que isso, professor Jefferson? A gente tem que lembrar, pessoal, deixa eu voltar aqui. Lembrar que... eu esqueci, é CC, copa, cobertura de copa, cobertura de copa, cobertura de copa, cobertura de copa. Nós temos que lembrar que na agricultura tradicional, o distanciamento também entre uma planta e outra é diretamente proporcional ao sistema radicular na cultivar. Se ela é pivotante, se ela é fasciculada, para que essas raízes não entrem em conflito com a outra raiz da planta e possam ocorrer competições ali. Eu sei, algumas pessoas podem falar, mas professor, a gente também não faz o processo de dinâmica de poda do sistema radicular? Como é que você vai fazer isso numa floresta, em árvores nativas? Entendeu? Por exemplo, o que você está querendo dizer? Todo mundo pensa agora aí, vai, comigo, together. Pensa na laranja. Pensa agora no café. Da planta, desculpa, não na fruta. Ok? Agora pensa numa árvore nativa. Qual é a primeira coisa que você vê? A árvore nativa tem uma altura muito destoante das cultivares. As cultivares, a altura de um pé de laranja, nós determinamos a altura do pé de laranja para facilitar o trato cultural e para facilitar a colheita. Nós! Vai deixar o pé de café? Vai deixar o pé de café crescer a Deus dará? Não!
Você deixa o pé de café crescer em uma determinada altura que favoreça a colheita. Claro que tem outros fatores, impulsiona o processo de produção, impulsiona o processo de você encaixar a máquina de colheita. Então, como é que você vai fazer isso numa planta nativa? É diretamente relacionada com o sistema radicular. Meu Deus, estourei o tempo. A luz, né? A colheita, aí. E também o componente das culturas do tipo de solo, né? Que você vai realizar esses processos e os dados culturais que eu estou falando aqui, né? O espaçamento. Aumenta aí, meu diretor. O espaçamento é o solo, o clima e o mercado de oportunidades. Isso tem as distinções entre as distribuições dos componentes do SAF. Para mim, meu diretor. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.